Dia 233, 1 Samuel, capítulo 13. Saul havia reinado em um ano em Israel. No segundo ano do seu reinado, ele escolheu 3.000 soldados especiais de Israel e levou consigo 2.000 destes homens a Micmas e a região montanhosa de Betel, enquanto os outros 1.000 ficaram com Jonatas, filho de Saul, em Gibeá, na terra de Benjamim. O restante do exército ele mandou para sua casa. Jonatas atacou e destruiu a guarnição dos filisteus localizada em Geba. A notícia se espalhou rapidamente por toda a terra dos filisteus e Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra de Israel, anunciando que todos os hebreus fiquem sabendo disto. E todo o povo de Israel ouviu esta mensagem. Saul derrotou a guarnição dos filisteus e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então todo o exército de Israel pegou em armas novamente e se reuniu em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel e formaram um poderoso exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, tanto soldados como areia na praia. Eles acamparam em Micmas, que fica a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram aquela multidão de soldados inimigos, perderam a coragem por completo e procuraram esconder-se em cavernas e em buracos e outros entre as rochas, e mesmo em túmulos e nos poços. Alguns deles atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saul ficou em Gilgal e os que estavam com ele estavam apavorados. Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante 7 dias. Mas, como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles: tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Mas justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Porém, Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que meus homens estavam se espalhando e que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo: os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Gilgal. E eu não pedi o auxílio do Senhor, por isso senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado sem esperar a sua chegada. Você saiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu ao mandamento do Senhor, o Deus de Israel. Ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre. Mas agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração e já o indicou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel saiu de Gilgal e foi para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, verificou que havia ficado somente cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas e mais esses 600 homens estabeleceram seu acampamento em Geba, na terra de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. 3 grupos de soldados filisteus deixaram o seu acampamento. Um deles foi em direção a Ofra, na terra de Sual. Outro grupo foi para Bet-Horon e o terceiro tomou o caminho da fronteira, acima do vale de Zeboim, próximo ao deserto. Não havia nenhum ferreiro em toda a terra de Israel naqueles dias,
pois os filisteus não permitiam, temendo que eles fabricassem espadas e lanças para os hebreus. Assim, sempre que os israelitas tinham de afiar os seus arados, os machados ou as enxadas, era preciso levar ferramentas aos ferreiros filisteus. Os custos para afiar arados e enxadas eram 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para machados e ferrões. Por isso, não havia uma única espada ou lança em todo o povo de Israel naquele dia, com exceção de Saul e seu filho Jonatas, que tinham espadas e lanças. Nesse meio tempo, o grupo de soldados dirigiu-se para o desfiladeiro de Miqumas. Romanos, capítulo 11. Perguntou então: será que Deus rejeitou e desamparou seu povo? De maneira nenhuma. Lembre-se de que eu mesmo sou israelita, descendente de Abrão e membro da família de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu próprio povo, a quem ele escolheu desde o princípio de tudo. Vocês se lembram de que as Escrituras dizem a respeito do profeta Elias se queixando a Deus contra Israel? Senhor, o povo de Israel matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também. E estão lembrados de que foi a resposta de Deus? Ele disse: não, você não foi o único que sobrou. Tenho 70.000 outros além de você, que ainda me amam e não curvam aos ídolos. Assim hoje há um remanescente escolhido pela graça. E se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. Se fosse, então a graça não seria a verdadeira graça. Assim, a situação é esta. A maioria dos israelitas não encontrou a misericórdia divina que eles tanto buscavam. Poucos a encontraram, aqueles que Deus escolheu, enquanto os outros foram endurecidos. E isso que as Escrituras dizem. Mas, apesar disso tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. O rei Davi tocou neste ponto quando afirmou que a mesa dele se transforme em laço e sua tranquilidade acabe em sofrimento. A luz de seus olhos se transforme em trevas para que não vejam, faça com que percam completamente as forças. Pergunto mais uma vez: será que isto significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, a salvação se tornou acessível aos gentios para provocar ciúme em Israel. Agora, se o mundo inteiro ficou rico como resultado da oferta de salvação que Deus fez, quando os judeus tropeçaram nela e a rejeitaram, imaginem que bênção maior ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus se voltarem para Deus. Como vocês sabem, Deus nomeou-me como um mensageiro especial para vocês, os gentios. Eu dou muita ênfase a isso porque sou apóstolo para os gentios, para que, se possível, eu faça com eles desejem aquilo que vocês, os gentios, têm e deste modo possa salvar algum deles. Se a rejeição deles trouxer reconciliação com o resto do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Se o primeiro pão assado depois da colheita é oferecido a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Se as raízes da árvore são santas, também os ramos serão santos. No entanto, alguns desses ramos das árvores foram cortados, e vocês que eram ramos de uma oliveira brava foram enxertados. Assim,
Agora, vocês também participam da seiva da raiz da oliveira cultivada. É preciso, porém, que vocês tomem cuidado para não se vangloriar por aí de terem sido postos no lugar dos ramos que foram cortados. Lembrem-se de que vocês só são importantes porque agora são uma parte de uma árvore de Deus. Vocês são apenas o ramo e não a raiz. Bem, dirão a vocês: aqueles ramos foram cortados para que nós pudéssemos ser enxertados. Tomem cuidado. Lembrem-se de que aqueles ramos foram cortados por causa de sua incredulidade, e vocês estão ali pela fé. Não fiquem orgulhosos, sejam humildes e temam, pois se Deus não poupou os ramos naturais, Ele tampouco poupará vocês. Observem como Deus é bondoso e severo ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês se continuarem a amá-lo e confiar nele. Senão, vocês também serão cortados. Por outro lado, se eles deixarem a sua incredulidade para trás e se voltarem para Deus, ele os exercerá na árvore outra vez. Pois se Deus esteve pronto a tomar vocês que estavam tão longe dele, sendo parte de uma oliveira brava, e enxertá-los em sua própria oliveira cultivada de uma maneira antinatural, vocês não veem que ele está muito mais pronto a enxergar os ramos naturais em sua própria oliveira? Quero que vocês, queridos irmãos, conheçam esta verdade que vem de Deus, para que não fiquem orgulhosos e comecem a se vangloriar. Sim, é bem verdade que os israelitas agora se puseram contra o Evangelho em parte, porém isso vai durar somente até que o número completo de gentios venha a Cristo, e então todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião sairá um libertador, e ele afastará os judeus de toda a impiedade. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando remover os seus pecados. Muitos israelitas agora são inimigos do Evangelho por causa de vocês. Isso, porém, tem sido benefício para vocês, pois teve como consequência Deus dar os seus dons a vocês, os gentios. Entretanto, os judeus ainda são amados por Deus por causa de suas promessas aos patriarcas, pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Antigamente, vocês foram rebeldes contra Deus, porém, quando eles foram desobedientes a Deus, vocês receberam a misericórdia. E agora os israelitas é que são os rebeldes. Porém, algum dia eles também participarão da misericórdia que Deus tem tido para com vocês, porque Deus colocou todos sob a desobediência para que ele pudesse exercer misericórdia para com todos igualmente. Que Deus maravilhoso nós temos! Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos. Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que é sábio o suficiente para ser seu conselheiro? E quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse recompensá-lo? Todas as coisas vêm única e exclusivamente por ele e para ele. Aleluia. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Aleluia. Jeremias 50. Esta é a mensagem do Senhor contra a Babilônia e a terra dos babilônios. A mensagem foi anunciada por Jeremias, o profeta. Anuncie entre todas as nações, ergam um sinal e proclamem. Não escondam nada. Digam a Babilônia: foi conquistada. Os deuses babilônios, Merodach vai ser envergonhado.
As imagens da Babilônia estão humilhadas e os seus ídolos apavorados. Babilônia será atacada por uma nação vizinha do norte. O ataque será tão violento que toda a terra dos babilônios será destruída. Ninguém mais viverá ali, nem homens, nem animais. Quando isso acontecer, diz o Senhor, os povos de Israel e Judá voltarão juntos da sua escravidão, chorando de arrependimento e buscando o Senhor, o seu Deus. Pedirão informações sobre como voltar a Sião e iniciarão a viagem de volta à sua terra. Dirão uns aos outros: venham, vamos voltar e fazer uma aliança permanente com o Senhor. Essa aliança nunca será quebrada. Meu povo tem vivido como ovelhas perdidas. Seus pastores deixaram que elas se desviassem e ficassem perdidas pelos montes. Elas vanguearam por montes e colinas e se esqueceram de seu antigo curral. Qualquer pessoa que encontrasse uma dessas minhas ovelhas os devorava. Os seus adversários disseram: podemos atacar os israelitas à vontade. Eles pecaram contra o Senhor, a fonte da justiça, a esperança de seus antepassados. Mas agora fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônicos, sejam um exemplo para os outros estrangeiros que vivem na cidade, como os bodes que lhe deram o rebanho. Vejam, eu ajuntarei um grande exército formado pelos povos do norte para atacar a Babilônia. A cidade será conquistada. Os arqueiros inimigos não perderão uma flecha sequer. Todas acertarão seu alvo. A Babilônia será saqueada, todos os que a saquearam ficarão carregados de tesouros, diz o Senhor. Vocês se alegrarão, babilônios, quando destruíram meu povo. Vocês vivem felizes como bezerro bem alimentado e cavalos soltos no pasto. Mas, em breve, sua mãe será envergonhada. Aquela que deu à luz ficará constrangida. A Babilônia se tornará a menor das nações. Sua terra será um deserto seca e vazia. A ira do Senhor impedirá a Babilônia de voltar a ser habitada. Ela será um terreno deserto, um monte de ruínas. Quem passar por ela ficará chocado e zombará dela por causa de sua grande destruição. Nações ao redor da Babilônia, preparem-se para o ataque. Arqueiros, preparem-se suas flechas. Atirem sem parar, porque ele pecou contra o Senhor. Cerquem a cidade. Façam soar contra ela um grito de guerra e de todos os lados. Vejam, a Babilônia está se rendendo. Suas torres caem e seus muros estão sendo derrubados. Chegou a hora da vingança do Senhor. Façam à Babilônia o mesmo que ela fez às outras nações. Eliminem da Babilônia os lavradores, os ceifeiros com suas foices na colheita. Os estrangeiros que viviam na Babilônia devem fugir, cada um para o seu próprio país, por causa do ataque inimigo. O povo de Israel é como um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e depois Nabucodonosor, rei da Babilônia, esmagou os seus ossos. Por isso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: agora vou castigar o rei da Babilônia e sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Trarei Israel de volta à sua própria terra. Ele passará nos campos do Carmelo, em Baçã. Saciará seu apetite novamente nos montes de Efraim e Gileade. Naqueles dias, diz o Senhor, não se encontrará pecado em Israel ou Judá, pois perdoarei todos os pecados do remanescente do povo que eu separei e protegi. Avancem, meus guerreiros, ataquem a terra de Meratim, ataquem o povo do Pecote, destruam completamente este povo rebelde, arrasem esta terra que eu condenei.
Declara ao Senhor: façam o que eu ordenei. Façam toda a terra dos babilônios ouvir os gritos de batalha, o barulho da destruição. A Babilônia, o mais poderoso martelo de todo o mundo, está quebrada em pedaços. A Babilônia se tornou motivo de espanto para todas as nações. Eu armei uma armadilha para vocês, ó Babilônia, e você caiu nela sem saber. Foi apanhada de surpresa. Esse foi o resultado por se revoltar contra o Senhor. O Senhor abriu seu depósito de armas, retirou de lá as armas da sua ira, que vai usar contra a terra dos babilônios. Pois o soberano Senhor Todo-Poderoso vai realizar uma grande destruição na terra da Babilônia. Venham atacar a Babilônia, povos de toda a terra. Arrombem os seus depósitos de alimentos, transformem a Babilônia num monte de ruínas. Destruam completamente esta cidade. Não deixem pedra sobre pedra. Matem todos os jovens guerreiros da Babilônia. Não deixem escapar um sequer. Chegou o dia do castigo para os babilônios. Morrerão como bois que descem para o matadouro. Mas o meu povo escapou com vidas. Eles voltarão a Sião para contar como foi que o Senhor, nosso Deus, vingou a destruição do seu templo. Reúnam arqueiros para atacar a Babilônia, todos que empunham um arco. Os exércitos devem cercar a cidade, de maneira que ninguém possa sair ou entrar. Façam a Babilônia o mesmo que ela fez às outras cidades. Esse será o castigo por ter desafiado o Senhor, o Santo de Israel. Os jovens cairão nas ruas da Babilônia, e todos os guerreiros se calarão naquele dia, diz o Senhor. Eu mesmo estou contra você, cidade arrogante, diz o soberano, o Senhor Todo-Poderoso. Chegou a sua hora, o tempo em que eu castigarei severamente. Nesse dia de castigo você cairá, apesar de todo o seu orgulho. Não haverá ninguém para ajudar você a se levantar. Eu incendiarei as suas cidades e ninguém será capaz de apagar o incêndio. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. O povo de Israel e Judá está sendo oprimido. Maltrataram os israelitas e não deixam o meu povo voltar à sua própria terra. Mas acontece que o Redentor deles é forte e poderoso. O seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Ele defenderá os interesses do seu povo e fará que os israelitas voltem para suas terras natal. Por outro lado, ele acabará com a paz e a tranquilidade dos moradores da Babilônia. A guerra da destruição final cairá de repente sobre os babilônios, diz o Senhor, sobre a sua capital Babilônia, sobre os príncipes e sobre os sábios. A destruição virá de repente sobre os seus falsos profetas. O povo que vivia se gabando de seu poder acabará passando por louco. Os soldados mais valentes ficarão paralisados de medo. A guerra destruirá todos os carros e cavalos de guerra da Babilônia. A morte se espalhará entre os estrangeiros que vivem na cidade e não sabem se defender. Os soldados inimigos tomarão para si os tesouros guardados nos templos e palácios. Os inimigos farão secar as fontes de água da cidade. Por que tudo isso vai acontecer? Porque a Babilônia é uma terra cheia de ídolos, porque o povo babilônio enlouqueceu por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso a Babilônia virá a servir de esconderijo para os chacais e animais do deserto. Avestruzes farão seus ninhos nela, a cidade nunca mais será habitada. O Senhor avisa que a Babilônia acabará deserta para sempre, como Sodoma e Gomorra, as cidades que Deus destruiu, diz o Senhor, nunca mais será habitada. Vejam, um grande exército composto de muitas nações se aproximam, vindo do norte. Muitos reis comandaram o exército, reis de países distantes.
Os soldados estão armados com arcos e lanças. São cruéis e não sabem o que é ter pena de ninguém. O barulho do exército em marcha é forte como o do mar, das ondas quebrando nas rochas. Os batalhões da cavalaria marcham em ordem, prontos para atacar a cidade da Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu as notícias da invasão do seu país, perdeu completamente o ânimo. Foi dominado pela angústia e pelo medo, como a mulher que está prestes a dar à luz. Como o leão jovem sai da mata do Jordão para atacar as ovelhas que pastam nos campos, eu subitamente caçarei a Babilônia, pondo-a para fora de sua terra. Ela será dominada pela pessoa que eu escolhi. Quem se atreveria a me impedir as razões dos meus atos? Quem é o pastor capaz de impedir a realização dos meus planos? Ouçam com atenção o plano do Senhor contra a Babilônia, os projetos que ele preparou contra a terra dos babilônios. O país será invadido, até mesmo os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Todos ficarão horrorizados, vendo o que aconteceu à Babilônia. A terra inteira tremerá com a queda da Babilônia e o seu grito será ouvido por todos os povos.